Já começamos com o nosso prota, o Tomoku Kanata, morrendo de uma forma bem violenta por uma mulher misteriosa que não sabemos quem é. E aí vamos pro dia 1, logo após o renascimento do nosso prota. Ele renasce de uma forma estranha, abrindo seus olhos com sua visão embaçada, enxergando somente um velho verde barbudo e careca, e que tem umas orelhas pontudas. Nosso mano Kanata acha aquilo estranho, sem saber exatamente o que acontece. Só que o coroa verdinho o trata de uma forma gentil e agradável, e até coloca uma larva na sua boca. E mesmo contra sua vontade ele come. Chega o segundo dia e o Kanata está cercado de vários bebês verdes e feios. Só que ele logo percebeu que ele próprio estava feio e verde, como aquelas criaturas que ele mesmo criticou. Isso porque, meus amigos, após ele morrer ele reencarnou como um Goblin. E é claro que de início ele não aceita a situação atual em que ele se encontra. Ele começa a chorar como um bebê normal faria. Chega o terceiro dia e olha só, meus amigos, nosso querido prota já está grandinho, meio que um adolescente. Isso porque os Goblins crescem bem mais rápido que um ser normal. E ele já acorda olhando seu tamanho, falando que ele ganhou uma nova vida, que ele teve mais uma chance, que com todas as forças dele ele vai sobreviver. No quarto dia, com ele já grande, o velho careca barbudo, senhorio daquela caverna, entrega um prato de larvas pro Kanata e os demais Goblins, falando que aquela seria a última comida que eles irão comer vindo dele. E caso eles queiram mais comida, agora eles vão ter que ir pra fora da caverna e caçar. E é isso mesmo que o nosso prota faz, ele sai da caverna indo ver o mundo lá fora. Kanata olha o mundo de fora e ele vê que tem certas semelhanças com seu mundo anterior. E um outro Goblin, o mais maromba, que vinha seguindo ele, fala que nunca saiu da caverna antes, então os dois se unem e vão atrás da caça. Depois de um tempinho eles encontram um coelho unicórnio e logo conseguem dar conta dele. O problema é que o Goblin crossfiteiro é guloso e quase que ele come o coelho sem dividir com o Kanata, mas o Kanata faz com que ele não vá à frente a essa palhaçada e fala pra ele dividir. E ele faz isso com o Goblin crossfiteiro no chão. O Kanata pode analisar bem o coelho, ele tira o chifre do animal. E ele faz isso pra usar ele como arma, e assim o nosso prota tem sua primeira arma, o chifre da criatura. E aí passa algo pela mente dele explicando a arma que ele acabou de ganhar. Ele não entende muito bem o que acabou de acontecer, ele só acha aquilo estranho, mas ele não tem muito tempo pra pensar sobre isso não, porque o crossfiteiro estava babando atrás dele, doido pra comer o coelho. No quinto dia, os dois continuam correndo atrás de comida, e eles logo abatem um coelho, e o Kanata mata o animal com o chifre que ele conseguiu do coelho anterior. Ele também arranca o chifre desse coelho, ficando com ele. Mais uma vez vem algo à sua mente falando que ele obteve o chifre do coelho. Mais uma vez ele acha estranho, sem saber o que aconteceu. Eles começam a comer o coelho, logo os olhos do nosso prota começam a brilhar. E algo vem em sua mente falando que ele aprendeu uma habilidade chamada de evasão. E após conseguir enxergar isso, Kanata começa a entender o que está acontecendo com sua mente, assim que ele toca ou come sua presa. Ele começa a se lembrar que em sua vida passada ele tinha uma técnica de absorção, que é a técnica que faz com que assim que ele coma alguma coisa, desde ferro, ouro, veneno, ele recebe as características daquilo. Só que infelizmente ele perdeu as outras habilidades que ele tinha na sua vida anterior, mas por coincidência ele manteve a única habilidade que o manteria vivo nesse novo mundo. A habilidade de absorção, que será capaz de livrar ele de monstros perigosos que existem nesse mundo. No sexto dia, com eles de volta à caverna, uma garota Goblin chega na nossa dupla de caçadores toda animada por eles estarem comendo carne de coelho. E o Kanata pergunta por que aquilo é tão surpreendente, e aí que ela fala que o outro Goblin foi de base ao tocar no chifre de coelho. É isso mesmo que você ouviu, um Goblin foi morto, velho. E a Goblin, que sem dúvidas vai se tornar a futura crush do prota, chega nele toda animadinha, rasgando elogios pra cima dele, falando que ele é inteligente, bonito e... É claro que o crossfiteiro fica com aquele ciúminho bobo e pergunta se ele também é e não é tudo isso. E a garotinha fala que ele é normal, desanimando o coitado. O Kanata chama ela pra caçar junto com eles no dia seguinte, e é claro que ela abre um sorrisão, ficando bem feliz por receber esse convite. O problema é que o sétimo dia amanheceu com chuva, e os três não conseguiram sair da caverna. O Kanata tirou aquele dia pra andar pelo lugar e ver se ele não conseguia fazer uma nova arma pra ele. E ao caminhar pela caverna, ele encontra mulheres humanas presas. Ele fica bem mal sabendo o porquê delas estar ali, mas ele prefere ficar em silêncio, não dizendo nada do que viu. Ele sai dali e vai ficar junto com os outros Goblins e começa a desenvolver uma nova arma. O velho da caverna chega perto dele do nada, fala que ele pode se desenvolver mais rápido que os outros, pode subir de nível mais rápido, e faz com que ele fique batendo o dedo na sua cabeça. Em sua mente, algo diz que ele tá no level 86. E o velho diz que se ele chegar no 100, ele vai evoluir para uma nova forma de vida ainda mais avançada. Só que um Goblin avançado assim só aparece entre dezenas de outros Goblins, segundo o que o próprio velho fala. E o prota fala que os Goblins crescem tão rápido que o velho só tem 20 anos. O velho fala que após os outros jovens voltarem, Kanata vai conhecer um Hobgoblin evoluído. E ele quer ver qual presa que eles vão trazer para eles, dando uma risada suspeita e
causando uma estranheza no Kanata com toda aquela situação. No 8º dia, Kanata tá caçando de novo, junto com o crossfiteiro, e agora os dois estão juntos dela, nossa fofa, simpática e adorável garota Goblin. E ela é uma ajuda boa pra eles. Eles logo matam umas cobras venenosas. E a Goblin fofa fica toda feliz por nunca comer uma carne tão boa quanto aquela da cobra. E assim que o Kanata vai comer a cobra, ele consegue mais uma nova habilidade, a Temografia, que dá a ele o veneno, resistência ao veneno e mal olhado. E o Prota fala com total confiança que ele vai sobreviver naquele mundo, mesmo com a aparência horrorosa dele. Resumindo, o bicho é feio, mas é forte. No 11º dia, eles foram explorar uma caverna. Só por curiosidade, eles lá encontraram um grupo enorme de morcegos que atacaram eles. O Kanata usa seu mal olhado, que conseguiu hipnotizar os morcegos. E assim que os morcegos ficam paralisados, o crossfiteiro e o Proto conseguem dar conta deles. E é claro que esses morcegos viraram papinhas dele. E também é claro que o Kanata consegue uma nova habilidade assim que come um dos morcegos. E a nova habilidade dele é ecolocalização, vampirismo, vampiridão. E assim que eles comem, outros 3 Goblins ficam na floresta só olhando pra eles, desejando aquela comida. No 12º dia, os Goblins que estavam observando o Prota foram atacar ele. Só que ele foi bem mais esperto e com uma das suas habilidades ele percebeu logo o perigo, conseguindo dar cabo nos Goblins, deixando todo mundo no chão. Chega o 13º dia, os 3 Goblins principais encontraram um orc que estava caminhando pela floresta e os 3 avançam contra a criatura, o matando de forma violenta, já que eles deixam o orc cego de um olho e com uma perna quebrada. E o Kanata mata o golpeando na cabeça com os 2 chifres do coelho do unicórnio. Os 3 devoram a carne do orc e isso faz com que o Kanata ganhe uma nova habilidade, libido, linguagem de orc. Em seguida, o trio leva a carcaça do orc para a caverna para que os outros colegas possam comer. E assim que eles comem, Kanata começa a pensar em algumas coisas, já que ele fala que na sua vida anterior, de jeito nenhum ele iria se preocupar com pessoas indefesas. E com essa frase já dá para perceber que ele não é uma pessoa tão amigável, até porque ele também fala que essa nova vida também mudou o jeito dele de agir. Assim que ele tá dormindo, algumas letras começam a aparecer na sua cabeça atrapalhando seu sono. Não querendo se atrapalhar, ele diz que sim, para poder dormir logo, já que as letras que apareceram na mente dele pergunta se ele quer fazer uma evolução. E assim que ele diz sim, aparece escrito que ele recebeu a bênção do grande deus da conclusão de origem. No 14º dia, Kanata acorda com um cabelo bonito, o corpo naquele shape, e ele percebe que tá quase com a mesma aparência que tinha antes de reencarnar. E não é só ele que evoluiu não, meus amigos, porque nosso Goblin crossfiteiro ficou ainda mais crossfiteiro. E é aquilo, né, a garota Goblin fica toda animadinha, o Goblin velho fica surpreso por ele já terem evoluído, e o crossfiteiro quer testar sua força dos seus músculos. Mas como? Chamando o Prota pra uma briga, e é claro, nada melhor que isso, e é claro que o Prota aceita o desafio. Os dois brigam e o crossfiteiro faz jus aos seus músculos, e ele realmente é mais forte. Mas é claro que ele tá em desvantagem nessa briga, já que o Kanata é bem mais rápido e logo ganha a luta. E o Prota percebe coisas que os outros não percebem, e ele começa a sentir cheiro de encrenca de longe. Mas não foi só isso que ele sentiu não, porque ele sentiu que a animadinha estava ali só observando a luta. E é assim que ela é descoberta, o Kanata pede pra ela trazer uma besta, uma arma de caça que eles fizeram um outro dia. Escondido nas árvores, eles acabam vendo um grupo de lobos correndo atrás de um grupo de coelhos unicórnio e os devorando. Passeando ali também tinha um orc que infelizmente foi descoberto pelos lobos que só queriam caçar. E ele estava andando no lugar errado na hora errada, já que seus alvos eram apenas os coelhos. Os lobos avançam contra o orc e tadinho, morre de uma forma violenta, sendo despedaçado. Mas ele é vingado junto com os coelhos, já que a animadinha dispara uma flecha no líder dos lobos e abatendo ele logo de cara. E assim que o líder cai, Kanata e o crossfiteiro vão com tudo pra cima dos lobos. O cenário logo se torna um massacre, já que os dois matam todos os lobos com sangue voando de um lado pro outro. Só que o líder está de pé e quando parece que ele vai atacar, ele cai no chão e morre. O Kanata chega bem perto e devora seu olho, ganhando uma nova habilidade, caça selvagem, armadura de couro, ordem e também dando a liderança militar. Os 3 levam os lobos pra caverna para que os outros também possam se alimentar, mas ele fala que isso não será de graça, já que os outros Goblins também tem que fazer por onde. Até porque ele não é otário pra ficar entregando tudo de bandeja pra eles, uma hora ele ia começar a cobrar, né? O problema é que os outros não têm experiência com caça, eles nunca caçaram na vida, estão acostumados a receber tudo na mão. E é nesse momento que o Kanata fala que vai ensinar eles a caçar e a fazer armas. Todos ficam muito agradecidos e felizes por ele estar fazendo parte do grupo deles. E o Kanata não sabe se aquilo tudo faz parte da habilidade de ordem que ele ganhou, mas ele fica feliz, falando que é exatamente aquele caminho que ele quer seguir. E ele diz que vai comer mais e mais animais pra ficar mais
mais e mais forte. Aí o Kanata acorda no dia 17 e ele vê que tem algo de errado. Isso porque as mulheres humanas morreram durante o sono, provavelmente tomando veneno para se livrar daquilo. E o Kanata e o velho fazem um funeral apropriado, queimando o lugar onde elas estavam. Já no dia 26 de vida, Kanata tá treinando os Goblins da sua geração, ensinando eles a caçar e se defender. Ele também diz que durante todos os dias ele também comeu outros animais para ganhar novas habilidades, ficando cada vez mais forte. O Kanata e o crossfiteiro vê um grupo de Goblins se aproximando e eles não fazem parte do grupo deles. E assim eles vão preparar para atacar com tudo e defender seu território. E o velho os impede, falando que eles são de um grupo chamado Grupo de Incursões, que nada mais são do que os pais da geração do Kanata. Todos cumprimentam felizes porque o grupo voltou. E o Kanata repara que eles voltaram com algumas mulheres humanas, que eles mantêm presas. E ele entende que os Goblins mais velhos vão usá-las para se reproduzir. Como um Goblin pode se reproduzir com uma humana, você pergunta? Eles conseguem porque o DNA Goblin é forte demais, e mesmo se tiver relações com uma humana, pode dar origem a outro Goblin. É claro que o Kanata, como prota dessa história, não deixaria isso rolar assim de graça, e ele pergunta para os superiores se ele pode cuidar delas. Um Goblin superior fica com raiva, ameaçando a bater nele, e todos os Goblins jovens que estavam sendo treinados pelo Kanata se preparam para brigar. E duas garotas aparecem para acabar com aquela palhaçada, uma de cabelo roxo e outra de cabelo branco, e elas são conhecidas da aldeia. Elas falam para eles resolver isso na mão, sim meus amigos, na trocação de soco. Os dois aceitam e é claro que o Kanata vence o confronto, isso porque ele prende o Goblin com teias que saem por suas mãos, já que ele aprendeu uma nova habilidade, assim que comeu uma aranha demoníaca. Já que ele derrotou o Goblin marrento, assim com a maior moleza do mundo, ele se torna o líder da aldeia. Já sabe, né? Se quiser ser o dono de uma empresa, é só chamar o chefe dela pra mão. Kanata coloca as mulheres humanas num lugar seguro e promete que os outros não vão fazer mal a elas. Ele também promete que assim que puder vai deixar ela na vila dos humanos. Claro que as garotas acham que isso não vai ser feito de graça. E uma delas pergunta o que elas podem fazer por ele, o que ele iria querer em troca. E o Kanata fala que não quer nada demais, só o conhecimento humano delas. Essas mulheres faziam parte do grupo humano de comerciantes que foi atacado pelos Goblins. Todos os homens foram mortos, só umas 5 mulheres sobreviveram e são essas que foram sequestradas. O Kanata leva comida para elas de manhã no 28º dia e ele fica surpreso porque todas já estão acordadas e cheias de disposição. E ele percebe que elas não superaram o que aconteceu, mas é bem melhor encarar aquela situação de uma forma positiva, e isso juntando com um bom prato de comida, é uma cura pra mente. Ele começa a pensar que os humanos são admiráveis, mesmo eles são tão evoluídos quanto os Goblins. Eles ainda têm uma série de ocupações. A garota sossegada, que tem cabelos castanhos, é uma avaliadora e ferreira. As duas irmãs loirinhas são cozinheira e alfaiate, e a garota de óculos é uma alquimista. E ele termina dizendo que a garota ruiva deveria ser uma guerreira novata, mas ainda não tá pronta para ir treinar junto com ele. O treinamento continua e ele formou um grupo de Goblins combatentes. Claro que os mais velhos não aceitam isso de cara, mas o Kanata, brabo do jeito que é, ensina uma lição para eles e eles ficam quietinhos. No 31º dia, o Kanata continuou treinando o povo, só que aqueles Goblins superiores foram para cometer certos atos com as mulheres humanas. E iriam fazer isso enquanto eles dormiam. O Kanata não deixa e dá uma surra nos Goblins, deixando eles no chão. As mulheres ficam bem agradecidas por ele estar ajudando, e ele diz que vai ensinar uma lição para os Goblins na frente da aldeia. Assim que anoitece, o Kanata amarra eles numa árvore e começa a espancar, fazendo toda a aldeia ficar com medo e fazendo com que entendam o que acontece com quem não respeita as regras. O Goblin que foi espancado morre logo de manhã. No dia seguinte, o Kanata tá caçando um tricorno, um cavalo com 3 chifres, junto do Goblin crossfiteiro. Como sempre, eles conseguem matar o animal e assim o Kanata come o tricorno e ganha uma nova habilidade. Habilidade de escamação, relincho do cavalo escamado, cura acelerada, proficiência em chutes, aprimoramento em vestidas, estocada tripla. Esse último e um único golpe gera 3 impactos, aumentando a força do Kanata, provando que o Tricorn foi um oponente difícil. Ao anoitecer, enquanto o Kanata tá deitado, a garota ruivinha vai até ele pra dormir na mesma cama que ele. Como a noite anterior foi traumática pra ela, Kanata aceita isso. Ele começa a mostrar cada força dessa aldeia. Ele mostra que o crossfiteiro é o capitão dos guerreiros que protegem a aldeia. A Goblin animadinha comanda a unidade de ataque longa alcance. E a mina com cabelo branco é a única maga da aldeia. E ela iria atuar justamente nisso, seria a capitã da força mágica, só que ela é a única na unidade. O Prota decidiu deixar o treinamento pros seus colegas de trabalho, enquanto ele foi atrás de presas na floresta, bichos pra devorar e ficar mais forte. Logo que ele sai atrás de animais,
ele encontra um outro tricórnio e o mata de forma violenta. Caminhando um pouco pela floresta, ele encontra rastro de sangue, era sangue de outro tricórnio. O problema é que esses animais são bem fortes e têm a pele bem dura por causa das suas escamas. E é aí que ele se lembra que velho dizia que existia uma criatura na floresta chamada de urso vermelho que vive ao norte da floresta, e o Prota está bem perto da onde vive essa criatura. Mas não dá tempo nem pra pensar, porque o urso vermelho chegou bem no lugar onde o Kanata estava, começando a encarar ele. O Kanata podia fugir, se esconder ou qualquer outra coisa, mas ele decidiu lutar a fim de devorar o urso e ganhar uma habilidade ainda mais superior do que as que ele tinha. Na aldeia, a Goblin animadinha, que tá na cara que ela é apaixonada pelo Kanata, percebe algo estranho. Ela nota que ele ainda não voltou e fica preocupada com isso. O problema é que ninguém viu o Kanata, ninguém sabe onde ele tá porque ele não disse onde ia. Tudo que a animadinha pode fazer é esperar pelo melhor. Mal sabe ela que o Kanata tá lutando contra o urso feroz, que sacrificou seu próprio braço para não morrer com um ataque poderoso do Prota. E o Kanata se vê uma enrascada, porque o urso é grande, rápido e com sua pele extremamente resistente, muito mais resistente do que a do tricórnio. O Kanata usa toda a sua força contra o urso, lança suas teias, qualquer ataque que consiga causar dano nesse urso maligno. Mas o urso é bem brabo, minha gente. O bicho, além de ser forte, resistente, rápido, descobrimos que até fogo ele gospe. Ele gospe o fogo, causando um incêndio em toda a cidade. O Kanata é obrigado a se esconder, e ele percebe que vai ser obrigado a levar alguns danos caso queira matar esse urso. Ele vai contra o animal buscando acertá-lo por dentro, só que não dá muito certo. A lâmina quebra dentro do bicho, causando alguns danos no nosso Prota. Pelo menos, meus amigos, agora a fera não pode soltar mais fogo pela boca, já que a parte quebrada da espada está presa dentro da boca do bicho. O Prota vai com tudo atacar o animal, mas ele tem que tomar cuidado, porque o urso não dá nem sinais de que vai perder. Mais um dano no Prota, ele pode morrer, mas isso não impede nosso Prota de ir com tudo pra cima do urso, atacar com toda a sua força. E ele consegue vencer. Finalmente o urso morre e o Kanata consegue se alimentar dele, conseguindo uma nova habilidade, dano pesado e força abalaçadora, fazendo ele ficar ainda mais forte. Ele cai desmaiado no chão e novamente textos vêm em sua mente, perguntando se ele quer fazer a evolução. O Kanata aceita fazer a evolução. Ele evolui, ficando com uma aparência bem mais alta e forte, com cabelo branco. Agora o bicho ficou bonitão. Ele continua devorando o urso e ele ganha a habilidade do urro do Senhor da Montanha, olhar de brilho ameaçador e tolerância total. Ele percebe que tá muito alto e muito mais forte. Ele volta pra aldeia percebendo que ele evoluiu pra um ogro, e os goblins não se dão muito bem com ogros, então eles pensam logo que é um ataque. Eles ficam assustados e a animadinha percebe que é o Kanata, e ela fica com raiva porque ele deixou ela preocupada. E todos eles se admiram por ele ter virado um ogro. Com sua forma de ogro, Kanata fica ainda mais admirável para sua aldeia, porque conseguiu evoluir em tão pouco tempo. Essa evolução deixa ele mais alto e mais forte, com algumas partes vermelhas no corpo, e é claro que isso chama a atenção dos membros da aldeia, até das garotas humanas, mesmo elas odiando profundamente os goblins pelo que fizeram ao povo delas. Elas já se adaptaram àquela situação e agora conseguem ficar de forma mais tranquila entre os goblins. Isso se deve muito pelo Kanata, que aos poucos foi ganhando essa confiança, gerando essa confiança nelas, de que enquanto ele, fortão do jeito que é, estivesse ali, nada de ruim iria acontecer com elas. E cada uma dessas mulheres tem uma função especial, então elas realmente conseguiram se adaptar, até se divertir, elas se divertem. E o Kanata ficou tão popular entre as garotas que não pode nem falar de boa com alguma, que as outras já se enchem de ciúme, e esse é o poder do nosso Prota, sempre muito atraente. No dia seguinte, agora no 36º dia, o Kanata não pode mais treinar no combate corpo a corpo com outros guerreiros, isso porque nessa forma ele tá forte demais, e um soquinho de leve dele pode chegar a matar alguém, e é o que acontece, ninguém tá forte o bastante como ele, e quase morrem por isso, todos exaustos por conta do treino. E o Kanata acha estranho, porque o crossfiteiro saiu da caverna apenas dizendo que vai caçar. A aldeia conseguiu se estabilizar, cada um na sua função, uns pra treino, outros pra caça, inclusive a guria ruivinha finalmente começou a treinar junto com ele. Tava sendo um momento mágico e bonito pra todos eles, já que fazia tempo que o Kanata não vivia momentos tão tranquilos quanto aqueles. Eles continuam a mesma rotina no dia seguinte. Após um treino matinal, uma das garotas humanas leva até o Kanata um carbúnculo, uma espécie daquele mundo que está ensanguentada, desacordada nos braços da humana. E com seu poder de cura, Kanata busca curar a pequenina, e meio que dá certo, ela começa a acordar, não entendendo direito onde ela tá, querendo saber quem são aqueles sujeitos em volta dela. A pequena acorda e ela agradece por terem cuidado dela, e ela diz que estava sendo atacada por humanos. O Kanata observa a pedra vermelha em sua testa, e repara
repara que é muito valiosa e começa a suspeitar que era por isso que os humanos atacaram a pequena, pra conseguir pegar a joia na sua testa. Só que não dá muito tempo pra pensar, já que a guria implora pra eles expulsar os humanos que estavam atrás dela. Aí você tá se perguntando se essa guria tem história, e é claro que ela tem. Nos é mostrado que ela é uma espécie artificial criada por um mago, que deixou um tesouro valioso dentro dela. Assim que ela foi atacada pelos humanos, o seu núcleo foi extremamente danificado, fazendo com que ela tenha pouco tempo de vida. A pequena quer deixar o tesouro do mestre dela com eles, já que ela detestava os humanos. E ela quer tanto proteger aquilo que é do mestre dela, que antes dos humanos meter a mão nesse tesouro, ela prefere deixar ali com ele, já que assim vai estar seguro. Ao ouvir a história, o Kanata pede para reunir o povo, isso porque eles vão sair pegar o tesouro que a pequena falou. Já sabemos que tem garotas humanas vivendo ali com eles, então elas ficam preocupadas com seu povo. E o Kanata, para dar um pouco de conforto para elas, diz que ele não tem intenção de machucar os humanos, e só vai usar a força se a situação começar a complicar. Só que o Kanata vai sozinho falar com os humanos, e eles, já que não suportam imigrantes, ficam se perguntando por que um ogro estava ali. Bom, eles não são nem um pouco receptivos e já vão logo atacar, mas o Kanata é brabo e consegue se defender, impressionando os humanos. Eles querem matar o Kanata, já que ele está no lugar onde o tesouro está, e o nosso prota começa a falar que eles destruíram o lugar, mataram os outros e agora querem meter as mãos no tesouro. Os humanos vão com tudo contra ele, claro que não iriam querer papo, só que o Kanata sabe da promessa que fez para as garotas humanas que estão na sua aldeia, ele não quer machucar esses humanos. Só que eles não deixam outra opção, né? É aquilo, só batemos no outro se ele tenta nos bater primeiro. O Kanata perde a paciência e começa a atacar eles com violência, até que os outros goblins aparecem para ajudar. Os goblins que ajudam no combate arrebentam com os humanos, os deixando no chão, e em seguida, depois dessa vitória, os goblins devoram esses humaninhos um por um, fazendo com que o Kanata ganhe uma nova habilidade. Habilidades que são assassino, templário, cavaleiro, guardião, arquimago, sacerdote e encantador. E ele vê que não eram humanos qualquer, que carregavam muitas coisas valiosas, que ele devorou imediatamente também, ganhando mais habilidades, ocultação do próprio status e caixa de itens. Eles cumprem um acordo com a pequena, o que deixa o tesouro em sua segurança, e a pequena fica muito agradecida e fala que até seu mestre está feliz, apesar dele estar morto. E assim que ela agradece, ela pode morrer também, e é o que acontece. A guria morre e tudo que sobra dela é a joia vermelha na sua cabeça, que obviamente é outra coisa que o Kanata vai comer, né? Ele come a joia e ganha uma nova habilidade, chamada Regras de Ouro. Os goblins ficaram com o tesouro depois que a guria se foi, nem falei, mas o Kanata ganhou um baú grande para coletar os itens. Ele ganhou quando devorou os humanos que o tacaram. Ele fica todo animado, porque eles conseguem colocar o tesouro dentro, itens e ainda sobra espaço. O mestre da guria tá morto, então o Kanata decidiu dar um sepultamento digno para ele, e é claro que eu tô falando de cremar o corpo. Assim que o mago se vai, fica só um pó e uma luva de aço cai no chão. Desculpa falar nisso, mas é muito conveniente, já que o Kanata tá sem um braço. Ele tava sem um braço esquerdo e a luva é o que? Canhota, e se encaixa direitinho no braço dele, substituindo o outro. E é claro, essa luva pode disparar veneno, fios, e com certeza vai ser útil pro Kanata. Assim que eles voltam é hora de comemorar a vitória, e nada melhor do que comemorar com bebidas. Nos dias 38 e 39, Kanata só avaliou os itens que ele conseguiu do mago. Avaliou junto com a ferreira do bando. Todos aprimoraram seu nível de combate. Graças a esses novos itens, eles tiveram um upgrade. Ao amanhecer, eles decidem escolher um outro líder para estar à frente dos goblins superiores. É uma seleção difícil, já que todos ficaram fortes, aumentando seus níveis no combate. É aí que o Kanata tem a ideia de criar um grupo mercenário. Já no outro dia, Kanata decidiu sair atrás de bichos que ele ainda não conhecia. E é o que ele sabe fazer no momento, caçar e treinar os outros. O primeiro bicho que ele acha é uma aranha dourada, que olha só, tem um gosto melhor do que a aranha demoníaca. Até porque todo mundo prefere ouro do que algo relacionado a demônio, né? Com isso ele ganha uma nova habilidade, produção de fios dourados, couraça de aranha de adamantina. E ele continua caçando, ele devora um ser vermelho de chifres que estava ali moscando. Até que ele chegou em um lugar bem próximo a uma árvore muito bonita. O problema é que nesse lugar existe uma criatura chamada de Dryades, que através de miragens, ela seduz os machos que aparecem ali e depois os devora. Só existem mulheres nessa espécie, elas são bem bonitas, para realmente enganar os trouxas que aparecerem ali. Uma Dryade aparece bem na frente dele e começa a sedução, mas o Kanata é brabo, o Kanata é forte, o Kanata não vai cair nessa. O Kanata acaba fazendo o sino com ela. É isso mesmo que você ouviu, ele acaba fazendo tcheco com ela, e nem mesmo o cara mais sério e fodão desse mundo
resiste a algo assim. Só que diferente dos outros homens que lutaram ali, o Kanata não se deixou ser dominado. Ele dominou e usou seus poderes pra não ser devorado, né? Ao sair dali, ele encontra uma cachoeira muito bonita e vai logo se lavar. Só que ele é cercado por homens largados que vão pra atacá-lo. Olha como esse universo é perigoso. E é claro que eles morrem e o nosso prota devora eles, ganhando outras habilidades: aquático, linguagem do homem largado. E pra fechar o dia, ele mata um touro. Pelo menos eu acho que é um touro. No dia seguinte, eles descobrem 2 goblins que estavam prontos pra se tornar magos, fazendo assim com que a garota da magia ganhe aprendizes. Só que o Kanata tá meio metido em uma furada, já que as outras garotas estão irritadas com ele. E como toda mulher, preferem esconder como se não fosse nada do que dizer a verdade, fazendo com que o Kanata não saiba o que tá acontecendo, ficando furioso. Então ele vai até a garota de cabelo verde das poções e ela tipo que é uma conselheira dele. Ela fala que ele é meio lerdo por estar sempre tão perto do povo, mas não se liga do que elas pensam. Então a garota da poção fala que elas estão com ciúme, já que tem marcas de lábios no corpo, fazendo elas pensarem que ele teve um encontro secreto. E é aí que ele se lembra do tcheco-tcheco que ele fez, e a garota da poção entende que as outras estão sentindo e lasca um beijão nele, falando que ela também se sente atraída por ele. E é claro que mais uma vez o nosso prota não consegue resistir e acaba cedendo. Outra coincidência também é que a Goblin animadinha tá ali parada com raiva, só vendo ele beijar a outra, e ela também avança pros braços dele querendo também ser beijada. É, meus amigos, isso tá se tornando um harém, e as outras humanas também aparecem querendo ser beijadas, e como o próprio prota diz, bem, não é bom nem contar o que aconteceu depois. O Kanata acorda com as 2 garotas do seu lado, sua percepção tá muito evoluída e logo percebe que tem alguém vindo, chegando bem perto da caverna dos goblins. Ele tenta adivinhar quem é e quem tá vindo, porque ele diz que quando tá perto de uma raça que ele já viu, ele sabe reconhecer de longe. Aí ele sai da caverna e olha só, ele vê que são elfos que foram lá na caverna dele falar com ele. E se você já entende mais ou menos como essa separação de raças funciona, já deve saber que os elfos são quase que seres celestiais. Eles são soberbos, mas arrogantes. E o cara de olheiras pontudas que tá na frente da tropa dos elfos, ele já chega todo arrogante, se perguntando como um goblin faria um nobre elfo ficar esperando. Pois é, um otário. O Kanata percebe logo que vai dar problemas. De forma arrogante, os elfos pedem ajuda aos goblins porque os humanos estão de olho no tesouro secreto dos elfos. E em troca eles dariam uma recompensa para a tribo dos goblins. Só que o Kanata rejeita porque ele exige que esses elfos metidos à besta tenham respeito. Claro que os elfos ficam indignados e querem logo atacar, só que o Kanata usa um de seus poderes para acabar paralisando esse grupo de otários. E ele passa a intimidar eles, falando que a escolta dos elfos que tá escondido nos arbustos abaixar os arcos. E olha só, um dos que estava escondidos lança uma flecha contra o Kanata, mas não acerta e logo a posição dos outros é revelada. O Kanata começa a controlar a situação. Ele bate com sua lança de luz vermelha no chão e várias lanças surgem do chão apontando para os elfos. E ele fala que se ele bater novamente no chão, as lanças serão disparadas contra eles. O Kanata não deixou de ajudar eles porque ele não quer machucar os humanos. Ele só não gostou da atitude dos elfos, porque ele acabaria com os homens se fosse atacar sua aldeia. E olha só, os elfos se assustam e saem correndo ali com o rabo entre as pernas. No dia seguinte, o Kanata caça umas paradas chamadas de slime cinza. Ele come o núcleo dos slimes e ganha novas habilidades: tolerância a ataque físico, criador de dublê próprio, reconstrução por reposição de fluidos, e é muita habilidade. E com o criador de dublê, ele faz seu próprio sangue virar uma miniatura dele mesmo, podendo até ver ele próprio. Isso dá uma boa ideia. No dia 46, ele fez vestido de festas para outras garotas da aldeia, e seu próprio sangue se encontra em todas essas roupas. Ele fez isso porque agora ele pode ficar de olho em tudo. Isso pode ser usado para chamadas de emergência, quando ele não estiver presente. No dia seguinte, os elfos voltaram e o Kanata tem que dar um jeito neles. Como ele faz isso, eu não queria falar nada não, mas parece muito que ele paralisou eles dando um rugido do Eren do Attack on Titan. Até o som é muito parecido, se não foi igual. Graças a esse rugido, os elfos são feitos prisioneiros e ficam amarrados na teia de aranha. E o Kanata logo pergunta por que eles voltaram, e o elfo bestinha fala que o orgulho dele foi ferido, e ele foi desrespeitado e blá 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 blá. E os outros da raça de elfos falam que tentaram impedir, mas o chefe deles é otário do jeito que é e não escuta. Então o Kanata propõe uma coisa: o único jeito deles saírem vivos dali é batalhar contra o povo dele e ganhar. Cada um dali vai ter que lutar pela sua própria vida, menos o líder deles, que esse já tá morto. Dos 23 elfos que lutaram, 6 foram derrotados. E olha só, minha gente, os
Os 6 que perderam eram homens e o resto era tudo mulher. O Kanata safado que só fez isso porque ele não queria ter que matar mulheres bonitas, né? Vai julgar esse cara. E com a carne dos elfos que foram devorados por ele, toma ali novas habilidades, conhecimento do tiro com arco, arte de rastreamento e esconder. Os elfos ganhadores se tornaram escravos dos goblins e com essa decisão do prota, eu já enxergo muitas cenas do harém chegando. O velho se revela ser um grande tarado e ele tá com muita vontade de balançar o quadril, se é que vocês me entendem. E ainda nesse dia, tudo dá a entender que o Kanata fez ele balançar o quadril com o líder dos elfos. E é bem embaraçoso, eu sei. Já fazem 48 dias que o Kanata está vivo e nesse dia o Goblin Crossfiteiro mata o Urso Branco e ele acaba subindo de nível, ele sobe pro nível 100. Ele acaba ficando ainda mais crossfiteiro e ele fica alto, parrudo com sua pele vermelha. E ainda tem 2 chifres na sua cabeça. Isso não significa que ele é corno. Podemos ver que nesse mundo se tem chifres quer dizer que é ainda mais poderoso. O Kanata começa a dizer que o crossfiteiro ficou do jeito que tá porque ele foi abençoado pelos semideuses do fogo e da guerra. Então o bicho tá monstro. E o crossfiteiro não se contenta só com elogios, pois ele achava que nunca mais iria chegar no nível do Kanata. Então ele pede novamente pra lutar com o Kanata, agora que ele finalmente chegou ao nível do nosso prota. E é claro que o Kanata aceita. Os dois brigam e ambos estavam meio que igualados de nível de força, fazendo com que a luta seja ainda mais difícil do que a primeira. Mesmo assim, o Kanata leva melhor e o crossfiteiro acaba indo pro chão. O Kanata fica feliz porque finalmente ganhou um rival à altura dele. Na noite, ele recebe uma presença meio estranha em sua mente e acorda não sabendo direito o que aconteceu. Os dias vão passando e a aldeia vai se estabelecendo cada vez mais e eles vão ganhando novos itens, subindo de nível, ganhando até novos animais como um lobo, um urso, e os guerreiros do povo vão se fortalecendo como guerreiros, até que chega um dia em que a aldeia é atacada por um grupo de esqueletos. O grupo é grande, o crossfiteiro se preocupa e fala para eles resolverem logo isso. Com sua observação, Kanata vê que tem alguma coisa que tá no meio criando esqueletos e fazendo eles irem contra a aldeia. O que importa é que o Kanata destrói os esqueletos de uma forma bem rápida e ele acaba comendo o crânio de um deles, ganhando novas habilidades, tipo a criação de morto-vivo inferior, armadura superior, a absorção de magia, controle de dano leve, controle de dano mágico leve. Com certeza a tropa do Kanata tá bem forte, ele fica impressionado que sempre uma espécie interessante tá se juntando a ele. Até o grupo de animais se curva perante a ele, chamando ele de senhor. Chega o dia 61 e o Kanata tá caçando junto do Goblin Crossfiteiro depois de muito tempo. Eles observam um grupo de humanos bem perto deles. E eles estão armados. Com seu novo poder de teia, Kanata descobre que estão ali para sequestrar a princesa dos elfos. Só que o Kanata sabe que os humanos só poderiam saber disso se alguém contasse. E se liga que algum elfo vazou essa informação. De noite, um esquadrão de elfos caminha pela floresta carregando a princesa deles. E os humanos atacam o esquadrão matando todos eles. O Kanata, safado do jeito que é, espera os elfos machos tudo morrer para ele pagar de herói salvando a princesa deles. E o crossfiteiro e o Kanata prendem os humanos. Os humanos se tornam prisioneiros do Kanata e ele acaba devorando todos eles, todos os 12. E é claro que ele acaba ficando com as habilidades de cada um. Olha só, a princesa acorda e o Kanata repara que ela tem asas, diferente dos outros elfos. A elfa fica assustada e pergunta se ele vai roubar a castidade dela, se é que me entende. E o Kanata mostra que não pensa em fazer nada disso, fazendo a princesa elfa ficar um pouco mais tranquila. Só que o Kanata resolve contar a ela o que aconteceu. Como uma boa princesa, ela fica chateada, dizendo que ele podia ter salvo o esquadrão que estava com ela. Só que já sabemos que o Kanata é um safado. Enquanto que se ferre qualquer outro tipo de macho, ele quer a mulherada. Ao anoitecer, a elfa dorme, enquanto o Kanata a vigia. E o velho safado vai até onde ela tá pra, bom, fazer coisas. E felizmente o Kanata não deixa. Ao amanhecer, o Kanata tá levando a princesa de volta pra sua galera, junto do crossfiteiro. Quando chegando lá, os elfos estão prontos pra tirar as flechas nele. Só que a princesa não deixa isso acontecer. E por eles salvarem a princesa, eles viram até brothers do pai dela e começam a fazer acordos um com o outro. Vira meio que uma amizade de favores. E pro pai elfo ganhar alguma coisa, ele terá que dar outra coisa, e assim como o Kanata. Mas eles se dão bem e fazem uma certa aliança. Só que o Kanata fica meio assustado quando o pai elfo pergunta se ele sabe
onde está a tropa élfica dele, aqueles que o Kanata mantém presos. E como um bom safadão, nosso prota nega dizendo que não sabe de nada. E a conversa se encerra e esses dois povos realmente viraram brothers. Os dois ogros saem até com itens que os elfos deram. Amanhece e alguns goblins conseguem evoluir. E uma delas é a animadinha, que evolui para algo que ela diz ser a bênção do deus do gelo, fazendo com que ela possa manipular o gelo. E todas essas evoluções aumentaram muito o nível de força do povo goblin. E assim eles seguem ficando cada vez mais fortes, sendo aliados de algumas raças poderosas e se fortalecendo bem mais. E ter elfos e seres furries em seu grupo acaba aumentando muito a tática de combate desse povinho tão bacana, fazendo com que os treinos fiquem melhores também. Com seus poderes, Kanata pode fazer uma horda de esqueletos vivos, zumbis, e ele passa a usar esse poder para conseguir treinar os outros, fazendo com que cada um deles fiquem mais fortes. No dia seguinte, Kanata leva os outros furries para caçar, enquanto cada um vai aprimorando seu nível de força. Sinceramente, nessa parte aqui não tem muito de diferente para falar, já que nós já vimos eles várias vezes caçando, se fortalecendo, e fazendo outros ficarem mais fortes. Nada diferente até aqui. O crossfiteiro chama o prota para conversar e ele confessa que tá gostando de alguém, e esse alguém é a Terrae, uma das gurias que evoluiu pra manipuladora da terra. Por isso que eu vou chamar ela só de Terra. A Kanata fala que já sabia disso e diz pro crossfiteiro honrar os músculos dele e contar logo a verdade pra mina. E é o que o brother faz, ele conta a verdade pra ela. No dia seguinte, o que eles estão fazendo? Não poderia ser diferente, né, gente? É claro que eles estão treinando. O crossfiteiro e o Kanata estão lutando um contra o outro. O crossfiteiro parece estar bem mais forte, já que os ataques dele tá causando mais danos no Kanata. Parece que aquela declaração de amor do crossfiteiro deu certo e deixou ele bem mais solto e animado, ficando ainda mais forte. Eles saem pra caçar e o Kanata acaba ganhando outras habilidades, já que ele come os insetos do lugar, e ele aprende as habilidades troca de pele, criação de elto, borda final, morte silenciosa, golpe de chifre, dissonância parasita, salto aprimorado, resiliência, concha de exoesqueleto, armadura de ferro forjado, aumento dos instintos de batalha e fraqueza ao frio. Uma cacetada de habilidades, né? Ele testa o exoesqueleto e acaba gerando uma armadura em volta dele, fazendo com que ele fique ainda mais forte. Com o perdão do comentário, eu tô começando a achar que esse roteiro tá facilitando demais pro Kanata, mas enfim. Ele fica com uma armadura bem resistente, só que ele gosta do seu visual antigo, ele volta pra ele, só que as roupas do seu corpo geraram um exoesqueleto, então sim, ele fica sem roupa nenhuma quando volta ao normal e as minas ficam tudo lá, né, daquele jeito. E ele também aprende a voar, porque ele ganhou asas quando comeu o inseto. Mais tarde ele come a cauda do javali, você já sabe o que acontece, né? Ele ganha a habilidade fúria de ataque de cauda, e essas são as habilidades que o nosso prota ganhou. No dia seguinte, a humana ruivinha tá toda animada, ela se desenvolveu bastante em combate, tá lutando muito melhor, e ela realmente ficou mais forte. Como o Kanata acreditou que ela ficaria, toda a aldeia está se estabelecendo bem, cada um no seu devido lugar, se aprimorando nas suas áreas. Mais tarde, o Kanata vai tirar satisfação com a alquimista do bonde, falar sobre as poções, e lá um flerte entre eles acaba acontecendo e as gurias do harém dele ficam com ciúmes e vão pra cima dele. E como o próprio Kanata diz, é melhor nem dizer o que aconteceu de novo. Meus amigos, se passaram 70 dias desde que o Kanata reencarnou, e olha só, um grupo de elfos vão até o Kanata. Eles foram mandados pelo rei, pai da princesa elfa, e eles dão uma certa missão pro Kanata. Eles falam que o exército humano está avançando, os elfos queriam até poder expulsá-lo, mas eles falam que a força dos humanos é grande, e sozinho eles não conseguem, por isso resolveram pedir a ajuda dos goblins, que sem muita resistência, eles aceitam. O Kanata prepara todos da aldeia, pelo menos de combate, para atacarem os humanos, falando que eles vão colocar em prática tudo o que eles vêm treinado, e agora eles têm até o nome, Parabellum. Chega o dia seguinte e a aldeia finalmente sai pro seu primeiro grande trabalho, acabar com a raça de humanos, já que eles são bem fortes e acho que eles estão mais que preparados para fazer algo desse tipo. A batalha começa e o Kanata joga o exército de mortos-vivos contra as humanas guerreiras. Kanata não quer matar nenhuma delas, com certeza ele quer aumentar ainda mais o seu harém. Uma mulher guerreira loirinha o desafia querendo batalhar com ele, e ele vence, e ela aceita fazer qualquer coisa pra ele, e é claro que o safado do Kanata acha isso bem interessante. Os dois vão um contra o outro, e parecia que iria rolar uma briga entre humanos e a aldeia do Kanata, mas rola um massacre, a aldeia derrota brutalmente os humanos, cada um usando seus poderes. Os homens começam tudo a morrer, e obviamente esses humanos não são nada se comparado às demais raças. A comandante dos humanos está lutando contra o Kanata,
Kanata e ela é boa de briga, veja só, fazendo até o Kanata se impressionar. Ela ataca com todo seu poder disparando os raios mágicos da sua espada, só que a garota leva a pior e ela é derrotada pelo Kanata, que não deixa ela morrer, coitada, vai ter que trabalhar muito pra eles. Com essa batalha intensa o Kanata ganha novas habilidades, coração valente, rasteira, controle do exército e leitura rápida. Já vitoriosos, eles voltam pra aldeia e comemoram a vitória junto com os elfos, inclusive o rei. O Kanata mantém as humanas prisioneiras e elas já estão daquele jeito, né, vestindo algo bem quente. Isso realmente tá se tornando um harém. O Kanata vai até elas pra ver como elas estão e, bom, meio que ele faz aquele negócio com elas. Eu sei, é pesado, mas é o que acontece. No outro dia o Prota usa algo nas humanas que funciona mais ou menos como um soro da verdade, que faz elas revelar a posição dos outros membros da sua galera. O Rei Elfo fica sabendo disso também, eles descobrem qual será o próximo ataque dos humanos e por onde eles vão atacar. O rei fica impressionado e reconhece o porquê da fama que o Kanata tem, e é claro, né, ele é o Prota. 500 homens começam a se aproximar, uma grande frota que daria um bom trabalho para os elfos, mas não para nossa aldeia principal, que logo acaba com a alegria desses humaninhos, reduzindo bem o grupo deles, matando um por um com a armadilha. Só que um cavaleiro resiste e ainda tenta lutar, fazendo com que os homens que restaram formem um muro em volta para poderem se proteger. Um grupo da aldeia dos goblins avança contra os humanos. Eles foram liderados pelo crossfiteiro. Um cavaleiro habilidoso persiste a luta contra o crossfiteiro, impressionando o Kanata pela forma como ele luta. Só que o cavaleiro leva pior e o crossfiteiro é bem mais forte que ele. A aldeia leva melhor e os humanos são todos derrotados. O Kanata fala sobre a sua vitória pro Rei Elfo e após a luta, a animadinha, que agora virou a guria de gelo, acaba ficando com certos desejos. Ela chega do nada falando que quer ter um filho do Kanata e ele, como um bom safado, curte esse tipo de pedido. Os humanos são feitos de prisioneiros e preferem morrer porque acham aquilo bem humilhante, já que o Kanata os derrota e os joga naquele buraco. Já o Cavaleiro Ruivo quer que eles parem de reclamar e agradeçam, já que eles têm um lugar para comer e dormir. O Kanata pega esse Cavaleiro Ruivinho, dá um soro da verdade para ele e faz com que ele fala porque os humanos estão atacando o elfo. E o Ruivo explica que uma princesa de um reino está com uma doença e que só os elfos têm a cura para essa praga. E o que eu mais posso dizer do resto do dia? Bom, eles tomam banho e é isso, acabou. Já no outro dia o Kanata tem a ideia de usar os prisioneiros ao seu favor. Ele os usa no treinamento, fazendo com que os outros aprimorem as habilidades de comando, simplificando o que é uma espécie de simulação usando o exército real. E até que dá certo, todos eles começam a treinar e começam a fortalecer. Alguns têm certa dificuldade, mas faz parte do jogo. E o Cavaleiro Ruivinho, que estava lutando contra o esqueleto, fica cansado e decide lutar contra o Kanata, que é claro, aceita a batalha e fica impressionado com o cara ter essa coragem. O Kanata lança um poder no Ruivo, que deixa ele mais resistente. Ele fez isso pro cara não acabar morrendo, porque ele é forte, né? E é claro que o Kanata leva melhor, porque o outro cai rapidinho. Logo vem o crossfiteiro pra também lutar contra o Ruivo, e o crossfiteiro também deixou ele no chão. Depois da batalha, o Kanata e o Ruivo começam a se dar bem, e o cavaleiro explica o porquê dele estar se sentindo bem ali. É porque ele veio de um lugar onde existiam vários mestiços, vários tipos de raças, e no lugar de onde ele veio, as pessoas tinham certos preconceitos com as raças mestiças. Então nessa aldeia ele vê que tem seres de várias raças e todos conseguindo conviver bem. Ele acaba desistindo de lutar pelos outros cavaleiros e acaba querendo lutar pelo Kanata. Já que ele foi sincero, o Kanata deixa ele ficar e o Ruivinho acaba indo treinar com a outra garota, a garota que também é ruiva, e o Kanata bota eles pra serem professor e aluna. No dia seguinte, um grupo de humanos que foi derrotado pela aldeia do Kanata estão gravemente feridos, não apresentando melhora. E o Kanata diz que vai mandar eles irem com os elfos, porque eles estão sendo um fardo pra aldeia. O Rei Elfo aceita levar eles, e o Kanata fica querendo saber sobre a lendária cura milagrosa que os humanos tanto querem. Ele pergunta isso pro Rei Elfo. O rei fala que ele deu essa poção a ele no dia que ele foi levar a princesa de volta, e o Kanata se pergunta por que ele ganharia algo tão valioso. E o rei fala que as leis dele proíbem que os humanos peguem essa poção, mas não o cara que salvou a filha dele. O Kanata bebe a poção e ganha outras habilidades, regeneração rápida, poção secreta de sangue. O Kanata usa seu próprio sangue para curar os humanos e dá certo, só que ele usou só uma gota e já curou ele completamente. Então ele se pergunta até que ponto seus poderes podem chegar. E aí, gostou do vídeo? Quer uma parte 2? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, quer a parte 2. E aproveita para conferir mais resumos aqui no canal, garanto que você vai curtir, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela.